Olá, Pro! Tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos ao nosso quarto dia de conversa com a Lila sobre os registros da educação infantil. Registros esses também, pautados na normativa 2 de 2019. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, poxa, Pro, tá perdendo. No primeiro vídeo nós conversamos um pouquinho sobre os registros para o planejamento do trabalho pedagógico. No segundo vídeo, a nossa conversa foi sobre os registros da comunicação para o trabalho pedagógico. No nosso terceiro vídeo, a nossa conversa foi sobre os registros de avaliação da educação, ou seja, os relatórios de acompanhamento das aprendizagens. E por fim, hoje, nosso último dia, falando sobre esses registros, falaremos sobre os registros utilizados para a formação permanente do professor. O que seriam esses registros ou o que seria essa formação permanente do professor? Quando a gente fala em formação permanente do professor, a gente logo precisa pensar que essa formação acontece dentro ou fora da unidade escolar. Então são as reuniões formativas, são as reuniões pedagógicas. E como é que nós devemos fazer estes registros? Afinal, são documentações pedagógicas que podem orientar e ajudar tanto no trabalho docente como no trabalho também da gestão escolar. Dentro desses registros, nós vamos falar sobre as cartas pedagógicas também. Já já você vai entender o que são essas cartas pedagógicas, certo, Pro? Já deixa o seu like porque é muito importante para mim também. A formação permanente do professor dentro da unidade escolar, ela se dá por meio das reuniões pedagógicas. Então essas reuniões elas já são anotadas no calendário. No início do ano letivo, depois lá que o calendário ele é homologado, nós já temos todas as datas específicas dessas reuniões. Então a gente já pode se organizar e saber quais são essas datas, certo? Dentro dessas reuniões pedagógicas, o que nós temos são momentos reflexivos para tratar justamente do que nós temos desenvolvido, do que nós estamos passando dentro do nosso ambiente pedagógico. Essas reuniões precisam contemplar todos os funcionários da unidade escolar, então aqui nós não estamos falando apenas dos docentes, mas de todos os profissionais da educação. E a partir dessa reunião dos profissionais da educação é que se vai trabalhar algumas situações que talvez já até tenham sido levantadas, e nós temos como base para trabalhar essas reuniões pedagógicas o nosso projeto político-pedagógico, então o nosso PPP. Portanto, esse é um espaço de tomada de decisões, levantamento de hipóteses para tentar solucionar situações problemáticas que talvez a unidade escolar esteja passando naquele momento. Por isso, da importância da participação de todos os profissionais, porque nem sempre uma situação problemática advém da sala de aulas. Às vezes pode advir lá do momento do lanche das crianças, no momento em que estejam fora da sala de aula, e por isso precisa da presença dos outros profissionais também. Uma outra coisa bastante legal acerca das reuniões pedagógicas é que nem sempre essas reuniões precisam acontecer dentro da unidade educacional. O que isso significa? Que podem ser, sim, feitos passeios para os professores ou para os profissionais, para que nestes passeios o repertório cultural também desses profissionais seja alavancado. O porquê que isso é importante? No currículo é falado, nos é orientado de que nós devemos olhar e ter cuidado e desenvolver com as nossas crianças o repertório cultural deles. Se você ainda não viu, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre capital cultural. É bastante importante e dá para você ter uma base do que isso significa. Eu vou deixar aqui no card para que você dê uma olhadinha depois. Se o nosso repertório cultural ele está sendo aprimorado, teremos então maior condições de também orientar, ajudar a desenvolver melhores aulas para os nossos alunos. Então as reuniões pedagógicas, elas são pensadas também para isso e precisam já constar dentro do nosso projeto político-pedagógico. Não é algo que, decidi esse mês que nós vamos fazer um passeio para determinado museu. Não, essas ações precisam constar dentro do projeto político-pedagógico. Além dessas reuniões pedagógicas, dentro das escolas diretas da rede municipal, nós temos também a formação permanente, que é chamado de PEA. O que é esse PEA? É o momento onde os professores se reúnem para trabalhar a partir de orientações enviadas pela SME,
para ter lá os momentos de ressignificação, para ter os momentos de análise e autorreflexão do processo que está sendo desenvolvido dentro do espaço pedagógico. Já nas unidades parceiras, aquelas chamadas de indiretas, na rede municipal, não tem essa questão do OPEA, dessa formação permanente. Segundo a orientação normativa, que inclusive vou ler aqui para você, existem momentos para que essa formação aconteça. Então, olha só. Já nas unidades parceiras, são assegurados 10 encontros formativos com dispensa de dia letivo, a fim de ampliar as possibilidades de estudos, reflexões, discussões e encaminhamentos coletivos alinhados ao currículo da cidade. Tais encontros devem ser registrados e compartilhados com todos os envolvidos. Então, sobre a rede parceira, eu não sei dizer exatamente como funciona. Isso deve variar de unidade educacional para unidade educacional, mas se você faz parte de uma rede parceira, saiba que existe essa possibilidade e a formação permanente, a formação continuada de nossos professores é sempre muito importante. Então, se na sua escola não tem essa formação, é preciso ver, conversar com a sua coordenação para saber o que é que está acontecendo. Um outro registro também falado aqui dentro da orientação normativa são as cartas pedagógicas. Essas cartas pedagógicas ainda não são tão usadas, ou talvez nós professores não saibamos tanto sobre elas, justamente não é um registro utilizado pelo corpo docente, mas sim pela gestão. Então, ao que se deve essa carta pedagógica? Vamos supor que dentro da sua unidade escolar é o último ano da sua coordenadora pedagógica, pois no próximo ano letivo vocês receberão uma nova coordenadora. A nova coordenadora, ela vai cair de paraquedas, então ela precisa saber mais ou menos como vinha sendo o trabalho dentro dessa escola, por isso da importância da carta pedagógica. Se a coordenadora anterior produzir e escrever esse registro, carta pedagógica, relatando como vinha sendo o trabalho, relatando características do corpo docente, dos profissionais da escola, mostrando os encaminhamentos, mostrando os resultados, intervenções, as melhores maneiras de se trabalhar dentro dessa escola, certamente vai ajudar no trabalho a ser desenvolvido pela nova coordenadora. Então, essa é a importância das cartas pedagógicas. Essas cartas pedagógicas também podem e devem, na verdade, serem escritas pelos diretores. Então, se porventura houver uma troca na direção escolar, bom seria que existisse esse registro para ser entregue ao novo diretor ou diretora. Mais ainda, a orientação normativa nos diz que, mesmo que a coordenação, a direção vai continuar ali dentro da unidade educacional, bom seria se todo final do ano letivo essa coordenação pedagógica escrevesse a sua carta pedagógica, porque ali ela consegue descrever todo o seu ano letivo, todo o seu trabalho desenvolvido naquele ano. A partir desse registro, ela acaba tendo uma autorreflexão e ela consegue olhar para o trabalho meio que de fora, certo? Ela consegue analisar e pensar num trabalho posterior para o ano seguinte. O que é que talvez pode ser melhorado aqui, o que pode continuar caminhando do jeito que já vinha caminhando e o que não pode acontecer ou não deve acontecer para o próximo ano. Entende? Então, a carta pedagógica é um registro voltado mais para o trabalho da gestão escolar. Agora que a gente já conhece quais são aí os processos formativos, como que se dão esses processos formativos, seja reunião pedagógica, seja OPEA, seja lá na rede parceira, a gente precisa pensar como é que deve ser escrito esse registro. E é exatamente sobre isso que eu vou falar agora com você, E mais, vou ler um trechinho aqui da orientação normativa para que fique claro também. Para além do cumprimento de um dever de produção das atas, esses registros podem trazer diálogos, discussões dos participantes, ser ilustrado com imagens e ganhar movimento no cotidiano. Então, o que a gente entende disso é que esses registros feitos dentro da formação do professor, ele é um registro onde ele mostra a identidade daquele grupo específico. E a partir disso, encontra-se então as vozes de todos os participantes. Portanto, tanto a formação quanto os registros, eles precisam ser pensados antecipadamente. Tudo precisa ser pensado para que no momento
ele aconteça da melhor maneira possível. Então, por isso, montar uma pauta para as reuniões que acontecerão juntamente com os profissionais ou o corpo docente, e depois dessas pautas, depois do desenvolvimento das reuniões, então a produção desses registros. Dentro da orientação normativa nós temos o seguinte: a seguir, apresentamos alguns princípios norteadores para as reuniões. Então, primeiro, a gente precisa elencar e esclarecer os temas necessários para a formação coletiva, dialogar sobre os temas coletivamente com a participação de todos os segmentos, registrar os diálogos, as discussões e os encaminhamentos, viabilizando a participação de todos. E por último, qualificar os registros por meio de fotografias, vídeos e áudios. Então, dentro desses 4 itens aqui, a gente consegue já pensar em um formatinho para um registro. Então, dentro lá do nosso registro, a gente precisa falar quais foram os temas trabalhados ali, no que se baseou as discussões, precisa apresentar as vozes de todos os envolvidos, então, o que foi falado, as opiniões, as intervenções, as sugestões e também as críticas, porque não, elas são bastante importantes. E por fim, apresentar os encaminhamentos e o que vai viabilizar a intervenção daquilo que foi discutido ou não dentro do trabalho docente ou dos demais profissionais ali da escola. E por fim, esse registro, além da escrita, seria bom e necessário e ficaria até mais bonito, não é mesmo, Pro? Se fossem incluídas algumas imagens ali do momento da reunião dos professores. Então, se você ainda não está inscrito no canal, agora já é a hora, inscreva-se. Não esqueça de ativar o sininho para que você possa receber os próximos vídeos ou as notificações dos próximos vídeos que sairão por aqui. Se você acha que esse tema ajuda, que eu estou contribuindo de alguma forma, já deixa o seu like, porque é muito importante para mim também.